Errou, chegamos ao nosso terceiro e último vídeo. Precisamos ter em mente, né, que nós criamos da mesma forma que o universo cria. Nós manifestamos da mesma forma que o universo manifesta. É por isso que existem uma série de correntes, né, filosóficas e religiosas, como a Bíblia, por exemplo, que fala que somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança do universo. E como eu já falei no outro vídeo, somos o microcosmos do macrocosmos, né? Então, como é que a gente cria a nossa realidade? Eletromagneticamente, né? Então, pensamentos e emoções geram um padrão eletromagnético, né, que gera um terceiro item, que são as frequências vibracionais, que são as frequências sonoras. Então, pensamento, emoção e frequências sonoras manifestam tudo o que existe no universo. Já falamos sobre as cordas vibracionais, falamos que a velocidade dessas cordas vibracionais determina como as partículas universais ou as informações que estão em movimentos vão se manifestar, se é de forma sólida, gasosa, líquida e assim por diante. E falamos sobre as nossas crenças, né? Cada uma das crenças que nós temos compõe orquestras, compõe acordes, compõe músicas, né? E algumas harmônicas e algumas desarmônicas. Assim como as frequências sonoras, elas formam a alma universal, né? Porque a forma como a alma universal se manifesta, também em nossa estrutura vibracional enquanto ser, também funciona da mesma forma. Então, as nossas crenças determinam como as cordas vibracionais vão trazer a manifestação, equilíbrios e desequilíbrios interna e externamente. O efeito dessas orquestras, né, determinam, é como se fosse o termômetro das nossas crenças. Então, se nós estamos manifestando padrões equilibrados, significa que estamos alimentando crenças saudáveis. Se nós estamos vivenciando limites, né, não importa o grau do limite, significa que estamos alimentando crenças limitantes e crenças que vibram, né, em acordes desarmoniosos, né? E isso significa também que precisamos rever os nossos conceitos, rever as nossas ferramentas, rever as nossas crenças, né, e fazer ajustes. Os ajustes necessários para equilibrar, né, para refazer, reconstruir esses acordes, para que as cordas vibracionais elas se manifestem de outras formas, se manifestem alinhados com a matriz divina, alinhados com o que nós nascemos para viver, gente, né? O limite, ele é uma grande mentira, né, da nossa consciência externa, que eu chamo, né, do nosso ego, né? Ela é uma experiência necessária para entendermos o que é transcender a si mesmo, né? Estamos aqui para se autoconhecer, não tem outro caminho. Eu costumo dizer que o autoconhecimento ele é um superpoder. E para a gente fazer isso, precisamos entender como essas cordas vibracionais, como esses acordes, eles são construídos. Eu já falei que cada órgão ou cada desequilíbrio do nosso corpo, ele está ligado a uma emoção. E as emoções, os pensamentos, assim como tudo que existe, tudo, absolutamente tudo, tem uma frequência específica. Então nós precisamos entender essas frequências, entender como elas se manifestam. Existem frequências que trabalham de forma mais alinhadas ao padrão da natureza, que são as frequências senoidais. Temos as frequências que trabalham em outros padrões que não só alimentam uma frequência específica, mas todas as frequências anteriores, ou seja, uma frequência se transforma não só em uma, mas num conjunto das frequências, não só do ponto de onde ela está até a frequência inicial, que entra as frequências quadradas, né? E as frequências dentro de serra que estão ligadas a nos auxiliar a acessar as nossas memórias mais profundas, né? E tudo isso faz parte de uma ferramenta chamada florais sonoros. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. O mais bacana da gente entender essa ferramenta é aprender aquilo que eu já falei sobre a lei do menor esforço. Lembra que a energia sempre busca o fluxo de menor resistência? Com as frequências sonoras, a gente pode ressignificar esses limites, transmutar essas interpretações das nossas experiências, transmutar essas crenças limitantes
reequilibrar o nosso corpo físico, mental e emocional, manifestar e reequilibrar qualquer área da nossa vida, relaxando ou até dormindo. Já pensou? Você faz tudo o que você precisa fazer para voltar, né, aos trilhos do padrão que você nasceu para viver, que é o padrão da plenitude, relaxando, dormindo de forma harmônica, de forma tranquila, com muita paz, com muita tranquilidade, né, e entendendo que as frequências sonoras que vibram fora vibram dentro de você. E entender essa linguagem é entender a si mesmo, né? Então trilharemos uma série de etapas, né, para que você consiga dominar a linguagem do universo, dominar a linguagem das emoções e para finalmente aprender a criar frequências sonoras que possam fazer a reprogramação neural e a transmutação emocional. Sim, só lembrando que além de você fazer isso relaxando ou até dormindo, você potencializa, né, os resultados, porque a gente tem várias técnicas, né, gente? Técnicas terapêuticas para a gente transmutar as emoções, para fazer reprogramação neural, existe um monte. Mas o bacana das frequências sonoras é que você consegue fazer isso em no mínimo metade do tempo, né? Ao longo tanto de setembro, outubro como novembro, eu vou trazer uma série de informações e, se eu não me engano, em novembro eu vou trazer uma série de exemplos, né, tanto de clientes quanto de terapeutas que utilizaram ou utilizam as frequências sonoras e como eles mudaram a vida deles, né? Que a gente pode gerar resultado muito rapidamente. Para quem já é terapeuta é interessante porque potencializa qualquer técnica também, não interfere em nenhuma técnica, né? Então você não precisa escolher técnica, porque parece um conceito de qual é a técnica mais poderosa, qual é a técnica mais eficaz. Gente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, existe uma questão de identificação. Agora, quanto aos florais sonoros, é muito bacana, porque o terapeuta continua presente na vida do cliente até quando ele está ausente. Imagina que a semana inteira o cliente vai estar escutando frequências sonoras de manhã, ao acordar, né, e antes de dormir. Então, é muito bacana, porque eu percebi que antes de eu desenvolver essa ferramenta de criação dos florais sonoros, eu tentava dar técnicas, dar exercícios, dar uma série de coisas para os nossos clientes e pouquíssimos faziam as práticas. Quando voltava na sessão seguinte, eu perguntava: eita, esqueci, eita, não fiz. Porém, com os florais sonoros, a pessoa escuta, porque é música, gente. É relaxante, é muito gostoso. E quando os resultados começam a se manifestar, o gatilho da recompensa é ativado imediatamente e o cliente, a pessoa que está sendo tratada, ou mesmo você, né? Porque nós enquanto terapeutas, também precisamos nos cuidar. E as frequências sonoras são maravilhosas para isso, para potencializar o nosso trabalho, nos auxiliar a expandir a nossa consciência, nos ensinarmos a transcender os nossos próprios limites para poder ajudarmos as pessoas, né? E quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue entender com clareza que toda cura é uma autocura. Não existe curador. Terapeuta é malabarista de placa de sinalização. Todo mundo que trabalha com cuidado humano, ainda que médicos que fazem cirurgias, que fazem uma série de coisas, se as orientações que ele der para o cliente não forem respeitadas, os resultados não serão positivos. Se o cliente não se cuidar na alimentação, não se cuidar nas suas emoções, não se cuidar com os devidos remedinhos que as pessoas precisam tomar, né? Ou seja, não importa o cuidado. Se a pessoa não fizer a parte dela, o resultado nunca será pleno, nunca será completo, nunca será inteiro, né? Então, com os florais sonoros isso facilita. E não importa o seu trabalho. Desde a medicina convencional, a terapia holística, a terapia quântica, xamânica, terapia convencional, psicoterapia, não importa a área, porque tudo é vibracional, tudo é frequência sonora. E o que mais se aproxima de frequência sonora são as nossas emoções, né? Que as nossas emoções, lembra que os pensamentos eles são elétricos, né? Os pensamentos são matemáticos, já nossas emoções elas são magnéticas, elas são vibracionais, elas trabalham dentro da linguagem dos padrões sonoros do universo. É por isso que eu falo que a gente cria da mesma forma que o universo cria, né?
Eu vou falar mais algumas coisinhas agora, só para você ter uma noção do que é que te espera nessa formação de florais sonoros que eu estou oferecendo aqui para você. Porque é uma ferramenta única, gente. Com os florais sonoros você pode literalmente tudo. E teremos mais alguns bônus. Olha só que bacana. São 7 frequências para os 7 chakras, equilíbrio na comunicação, disco arranhado, a gente vai falar sobre aqueles padrões emocionais que se repetem, imunidade turbinada, para aumentar o padrão vibratório, principalmente nesse momento, né, gente? Está todo mundo com medo de Covid, né, de dengue, de chikungunya que está voltando, tanta coisa. Teremos uma série de vídeos extras com mais detalhes, né, sobre o universo quântico, sobre o universo holográfico, sobre uma série de coisas bacanas. E, além de tudo isso, tem mais um bônus. Esse bônus agora é só para esse mês de dezembro, tá, gente? Terminou, acabou, já era. Livro a formação de florais sonoros é apenas o módulo 1 da formação Soma. No módulo 2 nós falaremos sobre o terapeuta arquetípico. Então, de bônus, eu vou trazer um livro digital, né, com a introdução do terapeuta arquetípico, com uma ferramenta maravilhosa chamada Self Arquetípico, que te ensina a trabalhar com espelhos e com máscaras. Isso pode auxiliar a pessoa a transmutar, a fazer a autotransmutação, né, entendendo com propriedade de causa o que o arquétipo que ela está ativando está causando na realidade interna e externa dela. E além do livro, você vai ter o 30 por 1, né, que foi a primeira ferramenta que nós criamos. São 3 frequências, que começa a transmutação emocional em você mesmo. A primeira frequência é o alfa, que é onde você traz as nossas crenças mais profundas, as nossas interpretações, as nossas dores para a superfície, né, para começarem a ser transmutadas. Depois vem a frequência ômega, que é a frequência onde a gente faz a preparação para a reinstalação do sistema da gente, nosso sistema cerebral, nosso sistema neural. E depois a última frequência, que é o arquiteto, que é quando você assume o leme da tua jornada. E tudo isso feito em 30 dias ou menos. No meu caso, da minha esposa, nós mudamos em 15 dias. Então, gente, formação Soma, com mapa das emoções, florais sonoros, como criar... Gente, entenda que não estou vendendo frequências, tá, gente? Eu estou ensinando a criar frequências. Frequências prontas auxiliam, quando bem feitas, sim, auxiliam. Auxiliam como harmonizante, como tranquilizante, ajuda a pessoa a relaxar, a dormir, sem nenhum problema. Mas terapeuticamente não funciona. Precisa ser feita de forma personalizada. E é isso que a formação de florais sonoros faz. A formação ela ensina você a criar frequências para cada pessoa, para que cada pessoa que é única seja criada de tal forma, ok? Depois da formação, você ainda vai ganhar o livro de introdução do terapeuta arquetípico, falando sobre os arquétipos, o que são os arquétipos, como ativá-los, e o Self Arquetípico, que é uma ferramenta exclusiva do módulo 2 da formação Soma, né? Então você já sai na frente. E para fechar, o 30 por 1, para você começar a reprogramação neural em você mesmo. Tá bom? Então tem muita coisa bacana. Sim, valor, né, gente? Olha, se eu fosse juntar tudo isso, daria pouco mais de 2.000 e poucos reais. Né? Juntasse o 30 por 1, juntasse o livro do terapeuta arquetípico, mais a formação, tudo. Eu acho que daria algo em torno de 2.400, 2.500 reais. Porém, não vai ficar nada disso, gente. Tudo isso por apenas 12 parcelinhas de R$ 116,91. R$ 116,91, gente. É um valor simbólico. Você com um atendimento, né, com uma sessão de transmutação emocional, você já consegue pagar a prestação do mês todo, né? E as possibilidades são infinitas. O mais importante é termos em mente qual é a prioridade da minha jornada, né? Transcender os meus limites, entender que as minhas ferramentas ajudam, auxiliam, mas pode melhorar. E se pode melhorar, gente, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça. Se melhorar, estraga. Se melhorar, melhora. Então, se você pode ir além, se você pode aprender uma ferramenta que vai potencializar os teus resultados em metade do tempo, estando presente com o teu cliente, mesmo quando você está fisicamente ausente, potencializar o resultado das tuas próprias técnicas, ajudar o teu cliente a se autocurar enquanto ele relaxa ou dorme,
aprender a ferramenta dos arquétipos, que é a segunda fase da linguagem do universo. Depois das frequências sonoras vem os arquétipos. O 30 por 1 para você fazer a reprogramação neural, né? Começar por você mesmo, ou mesmo para ajudar os teus clientes, né? Por apenas R$116, gente, é um valor simbólico, tá bom? Então eu aguardo você na nossa formação, com muito carinho, com muito amor, para aprendermos a ir além dos nossos próprios limites, né? Para transcendermos e entendermos quem realmente somos em substância e consciência, que é amor em ação, tá bom? Beijo no teu coração e até logo menos.